E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para falar um pouco sobre esse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Cruzeiro 1, Corinthians 0. Ontem não foi possível fazer a live lá do estádio, né, por falta de sinal de internet, eu já expliquei brevemente sobre isso. Se você já foi em um estádio de futebol cheio em dia de jogo, você sabe do que eu tô falando, realmente não tem como usar a internet ali, mas paciência, já passou. Eu fiz uma pergunta na aba comunidade se vocês queriam uma live hoje ou um vídeo normal, e essa opção de um vídeo gravado ganhou com aproximadamente 80% dos votos. Então é isso que eu vou fazer agora. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre essa primeira partida, tá? De início eu digo que o Cruzeiro não fez um jogo brilhante, tá? E quando eu digo que não fez um jogo brilhante, a gente deve considerar principalmente que aproveitar as oportunidades que você cria durante o jogo é uma parte muito importante do conceito que a gente tem de jogar bem. O que é um time jogar bem? É um time ter uma estratégia, executar bem essa estratégia e aproveitar as oportunidades que tem. Mas enfim, falando especificamente do jogo, o Cruzeiro foi muito superior ao Corinthians, foi o melhor time em campo, mereceu totalmente a vitória. Tivesse vencido por 2, 3-0 seria algum absurdo? De forma nenhuma, a gente criou oportunidade para isso. Tava até contando ali, a gente teve como oportunidades claras de gol. Além do gol do Thiago, cabeçada que desvia no zagueiro Henrique, tivemos um chute do Thiago Neves de canhota no primeiro tempo, que o Cássio defende, o chute do próprio Thiago de pé direito que vai no pé da trave, tivemos a cabeçada do Henrique, que o Cássio faz uma defesa excelente, tivemos também a bola que o Rafinha isola no segundo tempo, né, depois do cruzamento do Henrique da direita, o Rafinha bate por cima, e as duas chances de cabeça, uma com o Barcos e uma com o Dedé, as duas passam raspando a trave do Cássio. Então foram aí umas 6 oportunidades boas de gol que a gente teve e não aproveitou. Tivéssemos aproveitado pelo menos mais uma delas, a gente iria para o São Paulo com uma situação bem mais confortável. 1-0 é um placar mínimo, é uma vantagem muito pequena, que é apenas do empate, e o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola em São Paulo para garantir esse título. Se fica como negativo o fato da gente não ter aproveitado as chances, fica como positivo o fato da gente não ter deixado o Corinthians jogar. Aí algumas pessoas podem falar, mas o time do Corinthians não é bom, não sei o quê. O time do Corinthians não é nenhum time horroroso não, tá? O time do Corinthians tem bons valores individuais, tem jogadores de boa qualidade. Por exemplo, o Cleison é um jogador que eu cansei de ver vários de vocês falando que queriam ver no Cruzeiro. O Romero é um cara que tem, se eu não me engano, 5 gols marcados contra o Cruzeiro na sua carreira como jogador do Corinthians. O Jadson é um cara que já jogou na Europa, jogou Champions League. É um cara que a idade chegou, a idade chega pra todo mundo, mas o Jadson não esqueceu como que joga bola. Outro dia mesmo ele tava metendo um golaço de canhota aí no ângulo. E falo desses caras para deixar claro que o Cruzeiro impôs seu jogo, conseguiu controlar a partida. O Corinthians em alguns momentos conseguiu controlar a posse de bola, né? Era uma estratégia de controle de posse defensiva. Não era aquela posse de bola que eu vou ficar com a bola para te atacar. Eu vou ficar com a bola para não deixar que você me ataque. A estratégia do Corinthians parecia ser essa, mas o que fica de fato é, o Cruzeiro conseguiu criar oportunidades para sair até com uma goleada. Se a gente tivesse uma noite muito feliz dos nossos atacantes, dos nossos finalizadores, como tivemos naquele jogo contra o Vasco, lá em São Januário, por exemplo, né, pela Libertadores, que a gente chutou 4 bolas no primeiro tempo e fez 4 gols. Então, assim, se a gente estivesse numa noite de tamanha felicidade assim, era o suficiente para o Cruzeiro ter praticamente resolvido as coisas e conseguido uma grande vitória contra o Corinthians. Eu esperava uma vitória por mais de um gol, acho que a gente tinha qualidade e jogou o suficiente para isso. Mas, novamente, nossos jogadores não capricharam o suficiente, não foram competentes o suficiente na hora de fazer gol, mas eu não desprezo essa vantagem de 1-0. O 1-0 vai fazer com que o Corinthians tenha uma postura mais agressiva. Muitas pessoas falaram do confronto com o Flamengo e tudo mais. Pô, o Corinthians conseguiu reverter contra o Flamengo em casa, mas vale ressaltar que o Corinthians em momento algum ele esteve atrás no confronto com o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu arrancar um 0-0 fora de casa, no comecinho do jogo fez um gol, aí tomou o empate inclusive logo depois, o jogo foi empatado e no segundo tempo o Corinthians conseguiu fazer o segundo gol, mas não foi um Corinthians pressionando, não era um Corinthians que estava sendo eliminado e precisava reverter. E eu acho que aí o Cruzeiro tem que ter inteligência, tem que dar uma estudada boa nesse último Corinthians e Flamengo, por exemplo, que o Flamengo fez 3-0 no Corinthians. Gente, a bola parada do Cruzeiro pode decidir esse negócio, tá? O time do Corinthians é baixo, não é um time alto, a gente tem o Dedé que é um jogador excepcional nisso, e se o Cruzeiro souber explorar esse fundamento, a gente vai conseguir ganhar lá dentro da Arena Corinthians. E isso é outra coisa que eu acho importante falar, porque time que entra em campo pensando em empatar, pensando em segurar empate, acaba perdendo.
A gente tem que entrar em campo buscando a vitória. Se a gente buscar a vitória, eu não tô falando de ir pra cima desesperadamente, tá? Pelo amor de Deus. Não adianta nenhum de nós querer isso, pedir ou esperar isso de um time comandado por Mano Menezes. Ele jamais vai fazer isso. Mas fato é, o nosso time tem qualidade suficiente para ganhar do Corinthians lá dentro e a gente não pode se apequenar e ficar trancado na defesa. Nós não podemos fazer lá na quarta-feira o que o Corinthians fez no jogo de ontem. Não podemos, tá? O Cruzeiro não pode fazer isso. E só uma reflexão que eu gostaria de propor, porque tem muita gente que adora chamar o Mano Menezes de retranqueiro. Se o Mano Menezes é retranqueiro, de que vocês chamam Jair Ventura? Porque, na boa, eu não lembro de nenhum jogo do Cruzeiro com o Mano Menezes no comando, nem com outro treinador, para ser bem sincero, que o Cruzeiro não tenha chutado nenhuma bola no gol. Nenhuma. Se ontem tivesse o Fábio, o Rafael ou eu no gol, tomando cerveja igual eu tava lá, teria dado no mesmo, tá? O Cruzeiro teria ganho de 1-0. Ainda sobre o Mano Menezes, ele surpreendeu na escalação, entrando com Ariel Cabral como volante e não como Lucas Silva. Não gostei, achei que tinha tudo para dar errado, até porque a gente já falou várias vezes de como o Henrique e Ariel Cabral não tem sido uma boa dupla nessa temporada. São dois jogadores lentos, quando o jogo é mais exigente, eles não conseguem acompanhar o ritmo da partida e o Lucas Silva vinha jogando bem. Fato é, o Mano fez essa mexida e aí explicou porque o Ariel Cabral é um jogador com mais passe, com mais qualidade para iniciar essas jogadas de ataque. De fato, existe uma lógica, o Ariel é um jogador mais criativo do que o Lucas Silva e o Ariel fez um bom jogo, que bom que deu tudo certo. Mas para o jogo da próxima quarta lá em São Paulo, não é caso de repetir essa escalação de forma alguma. A dupla tem que ser Henrique e Lucas Silva. Ponto negativo da partida é sem dúvida nenhuma a suspensão do Egídio, né? O atleta fica fora do próximo jogo da decisão por causa do terceiro cartão. Acho até que foi um cartão bobo, ele podia ter evitado, foi uma chegada meio desnecessária ali. O substituto imediato é o Marcelo Hermes mesmo. E aí, cara, eu acho que a gente tem muito mais que apoiar o Hermes do que querer inventar moda. Por exemplo, eu vi algumas pessoas falando, bota o Romero na lateral esquerda. O Romero nunca jogou na lateral esquerda na vida dele, tá? Então, assim, decisão de campeonato não é hora de fazer experiência. Mas se é Hermes que a gente tem, é Hermes que a gente vai apoiar. E o nosso papel de torcedor é apoiar independente de quem seja. Por exemplo, Barcos e Rafinha ontem jogaram mal? Não jogaram, é o que eu falo. A gente pode não gostar de um jogador ou outro, mas o nosso papel é sempre estar apoiando. O vídeo já tá ficando grande, mas vou falar rapidamente aqui das notas dos jogadores então, tá? Vocês falaram que não queria live, mas o vídeo vai ser grande, vai ser quase uma live. Enfim, Fábio. Pra mim, Fábio pega uma nota 6 simplesmente porque teve muito pouco trabalho, né? A verdade é que ele não foi exigido durante o jogo, mas teve lá firme, sempre que precisou, ele tava lá dando um chutão pra frente, repondo bola, fez um trabalho consistente. Mas não tem como dar nota maior, até porque ele não foi exigido para isso. Dedé pra mim nota 7, partida muito boa, consistente na defesa, só faltou o golzinho naquela bola, aquela cabeçada que passou raspando a trave. Repito a nota 7 também para o Léo, companheiro de zaga, acho que fez também uma partida muito segura, importante na saída de bola ali, sem errar passe nenhum, nem ele nem o Dedé, né, sem errar passe na saída, que é uma parte muito importante da construção de jogo, essa bola sair com qualidade. Nas laterais, eu gostei do trabalho dos dois, tá, vou dar uma nota 7 pro Edilson, achei que ele fez um bom jogo, não teve tantas oportunidades assim para apoiar, porque o Corinthians estava fechando bem o apoio dos laterais, a subida pelos lados, voltando muito com os meias ali naquela segunda linha de 4, mas na medida do possível ele fez um bom jogo, não comprometeu defensivamente e não tomou o cartão que também o iria suspender da decisão. Foi bem equilibrado nesse aspecto, nota 7. Egídio eu dou nota 8 porque ele, querendo ou não, construiu a nossa jogada do gol. Thiago Neves vira a bola pro Egídio, ele domina, ganha do Romero com um drible inteligente ali, faz até a jogada da perninha e consegue levar no fundo, faz um belo cruzamento pro Thiago cabecear e marcar o gol. Além disso, ele foi uma opção interessante para o Cruzeiro em alguns momentos, mas faltou um pouco mais de precisão também na hora de botar essa bola, olhar mais um pouquinho para a área para ver onde está o companheiro. Esse cruzamento não foi tão preciso, mas de toda forma acho que o Egídio foi uma peça essencial para a nossa vitória. Agora a dupla de volantes, Henrique e Ariel, eu dou 7,5 para Henrique e 7 para Ariel. Acho que os dois jogaram bem, foram importantes nessa construção de jogada de início, a gente conseguiu construir até bem a partir de bons passes dele. O Henrique consegue criar bem uma jogada pela direita, quase marca aquele gol de cabeça que o Cássio faz uma defesa absurda a queima-roupa.
Enfim, eu acho que foi uma partida boa, uma partida segura por parte desses volantes, mas isso não muda o fato de que no jogo lá de São Paulo, que deve ser um jogo mais intenso, eu não repetiria essa dupla. Para mim tem que ser Henrique e Lucas Silva. Na meia direita, o Robinho eu achei que fez um jogo um pouco mais apagado que a maioria do time, tá? É um jogador que eu espero muito porque ele é o cara com mais qualidade de passe do nosso time. E confesso que a hora que eu vi o Mano dar essa explicação de vou botar o Ariel para ser esse segundo volante, eu pensei, porra, por que não bota o Robinho para ser segundo volante, espeta a Rafinha numa ponta e sobe o David na outra, que você torna o time mais ofensivo. Mas eu lembrei, é Mano Menezes, ele não ia fazer isso de início na partida, no máximo no segundo tempo se a gente não estivesse vencendo. Como a gente estava vencendo, ele manteve a estrutura da equipe e eu acho que o Robinho não fez um jogo ruim, mas como é um jogador que eu vejo muita qualidade técnica nele, eu esperava um pouquinho mais, então eu dou um 6,5. Thiago Neves fez a obrigação dele, decidiu em favor do Cruzeiro. No primeiro tempo, enquanto ele tinha pulmão, enquanto ele tinha perna, ele conseguiu ali, além de marcar o gol, criar outras duas chances muito boas, né? Uma finalização de direita e uma de esquerda, levou bastante perigo ao time do Corinthians. Era o nosso jogador que mais poderia fazer gol realmente entre todos que estavam em campo. Fez um, foi o suficiente para a gente vencer e agora é descansar o Thiago Neves para que ele esteja inteiro e possa decidir novamente na quarta lá em São Paulo, porque nós vamos precisar muito dele, até porque a situação do Arrascaeta ainda é bem incerta. Na melhor das hipóteses, o Arrascaeta deve ficar no banco, tá? Mas ser titular é muito improvável mesmo. Falando em Arrascaeta, em seu substituto, Rafinha. Para mim, Rafinha pega um 7,5. Se eu esqueci de falar a nota do Thiago Neves, 8,5, tá? Acho que eu esqueci. Voltando, Rafinha para mim pega um 7,5, fez uma boa partida, foi para cima, tentou. E ainda falaram que ele jogou meio no sacrifício, estava com uma lesão e tudo mais. Gostei da partida do Rafinha, ele é um jogador que realmente tem dificuldade na finalização, mas ele deu muito trabalho para o Fagner, né? Eu acho que a gente poderia até ter explorado um pouquinho mais essa questão do Fagner não estar 100% fisicamente. Se o Rafinha tivesse agredido um pouco mais, a gente poderia ter levado vantagem por lá, mas já passou, né? E eu acho que a atuação do Rafinha foi muito satisfatória, então por isso dou um 7,5 para ele. No comando de ataque a gente teve o Barcos, que acaba participando da jogada do gol, quando ele sobe e tromba ali com o Danilo Avelar lateral, e aí o Thiago Neves fica livre para cabecear. Não achei que foi uma grande atuação do Barcos, ele quase marca um gol de cabeça que ele tenta tirar do Cássio, acaba tirando demais, né? A finalização vai para fora. Não foi uma grande atuação, mas também não foi uma atuação ruim por parte do nosso centroavante. Eu dou a ele uma nota 6, tá? Repito essa nota para David e Raniel, que entraram no segundo tempo, tiveram pouca efetividade, basicamente não mudaram nada na história do jogo, né? O David até deu uns piques interessantes e é mais um jogador que eu realmente insisto que em 2019 esse cara tem tudo para voltar a jogar bem, porque os problemas físicos parece que realmente ficaram para trás. Ele tá recuperando a confiança e vai se tornar um jogador importante para o Cruzeiro. E Rafael Sobis, que entrou nos minutos finais, eu acho que não teve nem tempo de mostrar alguma coisa, então fica sem nota. Bom, galera, por fim, gostaria só de ressaltar uma coisa que eu achei muito interessante ali antes da partida, que foi na hora de tirar a foto posada. Eu não sei se foi por orientação de alguém, por protocolo da CBF, seja lá que diabo que foi. Só sei que no momento que os jogadores titulares cumprimentaram os caras do Corinthians, o trio de arbitragem, foram tirar a foto, os jogadores titulares do Cruzeiro chamaram os reservas, e os reservas foram também, entraram em campo e tiraram a foto posada, né, o que pode na próxima quarta-feira ser confirmado como a foto do título da Copa do Brasil. Aí vai depender muito do nosso rendimento no segundo jogo. Mas eu achei muito legal isso, eu achei uma demonstração de grupo muito grande, talvez seja só uma palhaçada, um protocolo que o outro time também tenha que seguir, não tenha nada a ver com isso, mas eu vi ali um exemplo de união muito grande desse elenco, e a gente pode falar tudo desse time, que tem jogadores que a gente não gosta, que tá aquém do esperado, que faz um Brasileirão ruim, mas a gente não pode dizer que os caras estão de sacanagem, não pode dizer que o grupo não é unido, porque definitivamente desde o início da temporada, desde a pré-temporada, os caras fazendo aqueles videozinhos loucos lá nos videogame, não sei o que, nego em cima de árvore, o caralho é 4, desde o início da temporada a gente vê o elenco do Cruzeiro muito unido, muito junto. E eu acho que isso pode ser a chave para a gente garantir esse hexacampeonato na próxima quarta-feira. E só explicando para quem não entendeu o que eu estava fazendo no Mineirão ontem, eu fui convidado pelo Bodog, assim como vários outros criadores de conteúdo aí de páginas do Cruzeiro na internet, vários outros influenciadores, né, que é como dizem, estavam lá também a convite do site de apostas.
e nós fomos lá acompanhar essa partida do Cruzeiro. O Ale Oliveira, que é garoto propaganda do Bodog, digamos assim, estava lá nessa ação com a gente lá e fomos ver o jogo no camarote, bacana pra caramba. E fiquei mais feliz ainda porque o João Pedro, que é inscrito do canal 6x1, apostou aqui pelo link da descrição, se cadastrou no site, fez a aposta lá no Bodog, foi sorteado e esteve lá ontem conferindo esse primeiro jogo da final. E vale ressaltar que até 16 está valendo apostar aqui mesmo pelo link para concorrer ao par de ingressos para o jogo da segunda partida da final, dia 17 lá na Arena Corinthians. Além do par de ingressos, também as passagens, né, para conferir a partida são sorteadas e estarão por conta do Bodog. Então, se você quer estar lá na Arena Corinthians, faça também sua fezinha aí no site, aposta lá que pode rolar. O João Pedro teve lá ontem, acho que gostou bastante, muita gente boa por sinal. E o Ale Oliveira também é muito sangue bom, trocou ideia com todo mundo lá ontem, humildade pura e bebe, que é uma beleza, tá? Resumo da ópera então. Fomos no Mineirão, ganhamos o jogo, enchemos a lata, tá tudo dando certo. Agora, para fechar com chave de ouro, é realmente o Cruzeiro garantir o título na próxima quarta-feira lá em São Paulo, trazer esse hexacampeonato pra gente e salvar essa temporada 2018, que a gente sabe que tá sendo meio conturbada, mas se a gente consegue esse título da Copa do Brasil, consequentemente vaga na próxima Libertadores, 2018 vai ser lembrado como um grande ano da nossa história e aí a gente vai poder planejar com calma mudanças e tudo mais que pode acontecer para 2019. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!